E aí, querido amigo, que bom estar com você mais uma vez, mais um dia, mais uma oportunidade de clamar a Deus, de buscar a Deus e começar o dia com Deus. Parabéns, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal para que receba todos os dias os vídeos que nós iremos postar aqui, ok? Nós iremos continuar na nossa jornada a fim de compreender o papel da fé. E hoje nós iremos estudar esse assunto cujo título é uma declaração de fé. Iremos aprofundar um pouquinho mais de como nós podemos materializar a fé que nós temos em Deus. Fique atento aí. Ontem nós falamos que a fé, ela cresce, ela amadurece e ela se fortalece. Não em um momento, mas num processo, num decurso de todos os dias da nossa vida. Exercendo fé nas pequenas coisas, nos fará fortes para exercer fé nos momentos mais cruciais da nossa vida. Isso ficou claro para mim e para você. Agora, fé é uma declaração. Você pode dizer que tem fé e por onde você vai, você ouve pessoas dizendo que tem fé. Isso não é de admirar, qualquer um pode dizer que tem fé. E a Bíblia diz, lá em Tiago capítulo 2, verso 19, que até os demônios creem, mas estremecem. É declarar que tem fé, isso não impressiona o coração de Deus. Deus não se deixa impressionar com o nosso linguajar, com as nossas palavras. Não é isso que agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus é uma fé declarada, mas uma fé que é posta em prova. Quer ver como que isso funciona? Lembra do caso de Abraão? Abraão demonstrou fé. De que maneira? Falando que tem fé? Não. Ele obedeceu à voz de Deus, estava pronto exatamente de sacrificar, de matar o seu próprio filho em obediência àquilo que Deus lhe pediu. A fé que agrada o coração de Deus é aquela fé que sai da declaração e se mostra em atos visíveis diante de Deus. É essa fé que agrada ao Senhor. Quer ver uma coisa? Eu fico pensando assim, devolver os dízimos a Deus. Por que devolver o dízimo a Deus? Devolver um dízimo a Deus, a 10ª parte da nossa renda, é um ato de fé. É uma maneira de demonstrar, de materializar a fé que eu tenho em Deus. Afinal de contas, quem é que pediu? Nós vimos ontem que os dízimos pertencem ao Senhor e santas são ao Senhor. Ele pede para que nós possamos devolvê-los. Então, devolver, na verdade, é um ato de fé. Você há de convir comigo. Alguns cristãos estão confusos em relação a isso, dizendo que dizimar é um ato legalista, que só está no Velho Testamento. Será que encontramos no Novo Testamento algum vestígio dessa ordem também? Acompanhe o texto de Lucas capítulo 11, versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. As palavras de Jesus se tornam muito claras para nós. Jesus, ele está aqui repreendendo os fariseus, porque eles eram criteriosos em devolver os dízimos de todas as hortaliças, mas eles negligenciavam o que era mais importante. Jesus então conclui, você deve fazer essas coisas, ou seja, devolver o dízimo, mas sem omitir aquelas, ou seja, sem omitir a justiça, o amor e a misericórdia. Agora, é preciso dizer e deixar bem claro que não devolvemos o dízimo para sermos abençoados, não é uma moeda de troca, você devolve o dízimo para que você tenha mais. Não é isso. Se nós devolvemos o dízimo é porque já fomos abençoados. Veja bem, Deus fala assim, você devolve para mim a 10ª parte do que você ganha. Então você ganhou R$100 e você pega R$10 e devolve para Deus, na verdade você já ganhou 100. Você não devolve para ganhar outros 100, você devolve porque você já recebeu a sua parte. E aí você está somente demonstrando a sua fidelidade a Deus em cumprir aquilo que Deus pede. Quer ver isso de maneira prática na Bíblia? Eu vou mostrar para você a história de Jacó. Você se lembra da história? Jacó fugiu da sua terra depois que seu irmão o ameaçou de morte. E isso porque Jacó o havia enganado. Então ele estava em uma viagem, ele parou num certo lugar, deitou-se, colocou uma pedra por travesseiro e dormiu. E diz a Bíblia que ele teve um sonho. Claro, não era um sonho comum, era um sonho profético. Ele sonhou com a escada que ligava o céu e a terra, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. No topo da escada ele ouviu a voz de Deus dizendo as seguintes palavras. Acompanhem o que está escrito em Gênesis capítulo 28,
versículo 14 em diante. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Verso 20. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Quando entramos em contato com textos assim, com histórias assim, fica mais fácil entender o propósito de dizimar. Você percebeu nesse texto que Deus faz uma série de promessas para o seu servo Jacó, e ele diz assim: se Deus cumprir essas promessas, certamente o darei o dízimo. Você percebeu aí? Ele recebe a bênção e depois ele dizima. Mas eu gostaria de mostrar aqui que também Jacó faz 3 promessas para Deus. Primeiro, ele diz: se o Senhor me guardar, se eu voltar em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, essa pedra que erigi será a casa de meu Deus, e certamente lhe devolverei ou lhe darei o dízimo. É claro que essas 3 promessas elas estão relacionadas intimamente uma com a outra. Perceba bem, não é possível você obedecer a Deus em qualquer outra ordem se você não o considerar como seu Deus. A segunda promessa está relacionada com a casa de Deus. Ele diz assim, que essa pedra será a casa de Deus. Ele está mostrando aqui o cuidado que ele terá com a casa de Deus. Ou seja, não dá para ter o Senhor como Deus e rejeitar a sua casa, rejeitar a sua igreja. Impossível coisa é você ser cristão sem estar ligado à igreja. Da mesma forma que você não casa sozinho porque você precisa de uma pessoa para casar com você, da mesma forma o cristão não vive sem igreja. Não dá para viver sozinho, é preciso estar ligado à igreja de Deus. E a última está relacionada à sua fidelidade em sustentar essa mesma igreja através da devolução dos seus dízimos. Então fica claro aí, amigo, você não devolve o dízimo para receber bênção. Você devolve o dízimo como manifestação da sua fé e gratidão a Deus. Pense nisso nesse dia e que Deus te abençoe.